Olá, olá a todos. Boa noite, boa noite. Vamos esperar que mais pessoas se juntem a nós para começarmos esta conversa hoje. Boa noite. Olá, Janine. Olá, António. Estás ao contrário. Olá, Suzana, estou ao contrário. Estás ao Então contrário. tá. Vamos arrumar isso. Fiquei certo agora? Agora estás melhor. Então tá. Muito bem. Tarde de sol em São Paulo. Ficou bom? Agora já estás direito. Porque senão ia ser difícil. Eu tinha falado contigo assim. A gente podia combinar os dois que era ao contrário. Ficávamos o tempo todo assim. É. Não, estamos melhor desta maneira. Estamos melhor desta maneira. Boa tarde, aí, não é? Boa Ou já é boa noite? tarde. Não, boa tarde, não é? Ainda é boa tarde, aqui já é boa noite. 5 e Obrigada. 5. 5 e 3. 5 e 3. Pois, Boa tarde. aqui já é bastante noite, estamos quase na hora de jantar. Mas vamos falar aqui um bocadinho os dois. Obrigada por te teres juntado aqui a mim hoje. Nós vamos ter hoje a nossa live aqui na Martech é um bocadinho diferente. Nós todos os meses fazemos lives com convidados especialistas de determinadas áreas do mercado, onde falamos sobre marketing, sobre comunicação, sobre redes sociais e sobre outras temáticas. Mas este é oficialmente o primeiro episódio da primeira season de um novo conjunto de lives que nós vamos fazer também todos os meses, mas vamos falar exclusivamente com CEOs de empresas e o objetivo aqui é partilhar, é pedir-lhes para partilharem as suas experiências, como é que é o dia a dia de um CEO, e para também desmistificarmos um bocadinho aquele mito que os CEOs não fazem nada e que passam a vida em almoços e jantares a beber bom vinho, a jogar golfe ou paddle, que também está na moda. E se calhar isto é verdade em alguns casos, mas não serão todos, certamente. Mas a ideia é trazer aqui a conversa para um nível muito terra a terra, pouco romanceado, pouco cor-de-rosa, para percebermos exatamente quais são os grandes desafios, como é que vocês tomam as decisões diárias, muitas delas que são difíceis de tomar. No vosso caso, por exemplo, de inclusive de vir para Portugal. E portanto eu vou fazer aqui um enquadramento. António Loureiro é CEO da Conquest One. A Conquest One é uma das empresas mais apetecíveis do momento porque trabalham uma área que toda a gente quer. Eles disponibilizam uma rede extensa de recursos, de talento tecnológico para diferentes áreas e, portanto, como hoje em dia todos sabemos que o grande desafio das empresas na área de tecnologia é exatamente encontrar este talento tecnológico e a Conquest One está exatamente nesse negócio e, portanto, vocês são oficialmente
a última batata do pacote, são os mais apetecíveis no momento, mas certamente que isto não foi sempre assim. E o objetivo é falarmos também um bocadinho disso. E, portanto, se calhar começava já pelo início, como costuma dizer, e queria perguntar-te como é que isto tudo começou. Quando eras pequenino, certamente ninguém te perguntou o que é que achei quando fores grande e tu dizes empreendedor e dono de uma empresa de recursos tecnológicos. Portanto, eu queria saber como é que isto tudo começou. Se o teu objetivo era realmente criar uma empresa igual ao que a Conquest One é neste momento, ou se começou tudo com uma ideia que depois mudou. Fala-me um bocadinho sobre isso. Tá bom, vamos lá. Obrigado, Suzana, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, né? E espero que, de fato, eu consiga trazer alguma luz aí a quem esteja nos assistindo, né? Conforme você perguntou, né, não nasci achando que um dia ia montar uma empresa, ia trabalhar na área de tecnologia, nada disso, né? Muito pelo contrário, né? Quando meus pais eram imigrantes, né, por acaso português, chegaram no Brasil como vários outros aqui, praticamente sem nada, né? Mal tinham o nível de escolaridade básico e assim começaram a desenvolver as suas vidas, né? E nesse contexto que eu surgi, né? Eles começaram inicialmente na área de comércio, aí eu comecei a ajudar um pouco eles e aos poucos fui aprendendo a arte aí de ser comerciante, né? Até que chegou a hora de escolher uma carreira, né? Onde eu falei, bom, acho que comércio dá muito trabalho, né? Melhor a gente partir para alguma coisa onde possa ter um pouquinho mais de descanso, né? Na época, falei, bom, vou fazer administração de empresas, que a administração de empresas é uma área que, no mínimo, se não servir para nada, você vai aprender alguma coisa e serve para alguma coisa. Comecei a fazer o curso de administração de empresas e ainda no primeiro ano, né, eu comecei a me interessar um pouco pela área de informática na época, né? Mas meu conhecimento era bem básico e aí eu falei, bom, vamos seguir aqui a administração de empresas. Comecei a procurar alguma coisa para trabalhar, comecei a procurar emprego. Na época, você procurava emprego com currículo, distribuía currículo no mercado, saía de porta em porta, era bem diferente do que é hoje, né? Ingressei na área financeira, né? Aí, onde eu comecei a aprender um pouquinho o que era taxa de retorno, taxa de juros, o que era cálculo sobre retorno de investimento, né? Dei sorte de conseguir iniciar numa boa empresa, onde comecei a ter alguns conceitos básicos de como é que isso funcionava, né? E mantinha o meu interesse pela área de TI, né? Comecei TI é a coisa do futuro, né? Na empresa a gente começou a usar os primeiros microcomputadores, né, para fazer planilhas. Eu comecei a me interessar por aquilo. Fui fazer um curso de programação, fiz um curso de programação, aí no curso de programação achei que valia a pena continuar naquela área, continuei buscando outras oportunidades de trabalho, finalmente consegui uma oportunidade dentro da área de TI, né, para dar suporte na época em microcomputadores, sistema operacional e tudo mais. Bom, e assim foi desenvolvendo a minha carreira, né? Alguns anos se passaram, até que um belo dia, né, comecei a escutar o que era internet, né? Internet para lá, internet para cá, inicialmente muito conhecida no meio acadêmico, pouco no meio empresarial, né? E de repente surgiu uma oportunidade de desenvolver um projeto, né, para a internet, né? A gente estava ali nos idos de 2000, né? Eu sempre acho que trazia comigo essa inquietude, né, de buscar alguma coisa diferente. Eu gostava de coisas diferentes, gostava de aprender, né? E com essa oportunidade veio a necessidade de montar uma empresa com a qual nós conseguíssemos desenvolver o projeto de internet, né? E na época a gente eu já trabalhava alguns anos, né, em empresas, né, multinacionais, onde eu aprendi o quanto
era importante você ter o respeito pelo profissional, você investir no desenvolvimento das pessoas, você investir em treinamento, quanto que o treinamento era importante para o crescimento das pessoas, né? E aí, naquela época, eu falei, putz, vamos tentar montar uma empresa, então, onde eu consiga levar o que eu aprendi sobre respeitar o ser humano e ajudar o desenvolvimento profissional desse ser humano, e ao mesmo tempo ingressar nessa nova onda da internet, onde na época eu achava que ia acabar ficando rico com o que a gente estava tentando desenvolver para a internet, né? Que era uma época das .com. Foi assim mais ou menos que surgiu a ideia de criar essa empresa, né? Então, acabou que na época a gente tinha um projeto bem complexo para implementação aqui no Brasil, né? A gente estava trazendo know-how de fora para implementar na empresa onde eu ainda era funcionário, e aí a gente propôs um projeto onde, através da nossa empresa, nós pudéssemos, né, executar esse projeto e, ao mesmo tempo, desenvolver esse novo negócio da internet. Assim, nós o fizemos. Durante 3 anos, nós passamos investindo no desenvolvimento dessa plataforma para a internet. Em vários momentos, a gente viu várias situações difíceis, né? Porque a gente estava mexendo com tudo novo, né? Então, era o Windows, era mouse, era internet, eram coisas que, no mercado, ninguém sabia do que a gente falava ainda, né? No final, quase que fomos à bancarrota aí no final de 3 anos, né? Acho que acabamos que, por diversas ações, uma das ações deu certo e conseguimos negociar, na época, o site com uma empresa do mercado financeiro. A empresa acabou meio que revertendo. A gente pensava em ir por um caminho, eles acharam que o caminho era outro e, no final, o caminho deles era melhor mesmo, né? Mas isso fez com que nós tivéssemos um resultado bom. E assim nós começamos a investir na empresa, né? E investir nesse negócio que era de contratar pessoas, ajudá-las a ter uma oportunidade melhor de trabalho e ajudá-las no crescimento profissional, no desenvolvimento profissional, né? Eu acho que isso acabou meio que se tornando o DNA da Conquest One, né? Uma empresa que ela é bastante responsável com o contratar pessoas, com lidar com os profissionais e, ao mesmo tempo, muito responsável com o nosso cliente, com quem, de fato, vai acabar tendo o serviço executado em seus projetos e como os projetos são entregues. Acho que António, é então basicamente isso. isto começou exatamente como está agora, com a contratação de recursos para trabalhar em projetos. Mas, entretanto, isto não foi exatamente há 2 anos ou 3, foi há muitos. E a tecnologia evolui a uma velocidade enorme, não é? E, portanto, como é que tu reinventaste a empresa ao longo dos anos? E houve momentos em que tu achavas que realmente aqui isto não ia funcionar, porque nós tivemos o boom, mas depois o boom tudo virou, houve ali uma época em que tudo virou um bocadinho ao contrário o jogo, as regras do jogo, e ainda que a tecnologia tenha sofrido várias evoluções ao longo dos anos, nem sempre os momentos foram ótimos. E portanto, como é que as coisas correram? Como é que tu reinventaste o negócio? E houve alguns momentos em que tu achavas que isto não ia para a frente? Eu nunca achei que isso não ia para frente, né? Nunca. Eu sempre acreditei, desde o primeiro minuto em que me diziam que tecnologia era uma coisa do futuro, eu achava que realmente era e continuo achando, e nunca desacreditei nesse negócio, né? Ao longo desses anos, houveram vários momentos difíceis, né? Vários momentos difíceis. Mudanças tecnológicas, mudanças de rumos em relação aos nossos clientes, às vezes contratações que não eram tão bem sucedidas, às vezes diversas coisas, muitas mudanças, né? Mas ao longo desse tempo a gente aprendeu, e eu principalmente, né, aprendi que flexibilizar era muito importante, né? Então, eu lembro numa das
das primeiras mentorias que eu fiz, né, para você dar um rumo para a sua carreira, né, dar um rumo para onde que você pretende ir, né? A psicóloga falou, olha, Lorena, acho que a primeira coisa que tem que colocar do lado da sua mesa é um bambu moçu. Bambu moçu é uma árvore que, como todo bambu, é muito flexível, né? Para que você entenda o quanto flexibilidade vai ser importante ao longo da sua carreira, né? Você ter flexibilidade para poder entender o que está acontecendo em tecnologia, para você entender o que está acontecendo com uma pessoa, para você entender qual é o momento da empresa, para você conseguir reajustar o rumo do seu negócio, sempre vai ser importante. Então, eu diria para você que o principal foi não ter medo da mudança, né? Mudança para mim é um negócio que é um desafio, eu gosto, não tenho problema com mudança, né? Acho que é uma maneira de você se reenergizar, saber, ops, tem mais uma mudança por aí, que legal, né? E sempre prestando atenção, né? Qual é a direção do vento para você não ir muito contra, porque senão a sua mudança vai dar mais trabalho, né? Então, Não sei se qual foi o grande desafio para ti, a nível profissional? Se tiveres que eleger assim o teu grande desafio até agora. eu acho que o primeiro desafio foi deixar o conforto de trabalhar no mundo corporativo para montar uma empresa, né? Quando a gente está no conforto do mundo corporativo, a gente não faz ideia do que é uma empresa. A gente até pensa que sabe, né? Não, olha, eu sei o que é faturamento, eu sei o que é logística, eu sei o que é conta corrente, eu sei o que é, assim, ainda mais o profissional de TI, né, que está ali no coração da empresa, ele vira e mexe e acha que sabe tudo, né? Mas só que quando você vai para fora do conforto do lugar que você trabalha, né, você vê que os desafios são muito diferentes, né? Uma coisa é você trabalhar na logística para entregar Coca-Cola, né? Outra coisa é você inventar Coca-Cola, vender a Coca-Cola, entregar a Coca-Cola e todo mundo tomar Coca-Cola e não morrer e voltar para comprar mais Coca-Cola. É diferente, né? E aí você tem o, o, o que está dentro desse universo de montar uma empresa. Você vai ter que aprender assuntos jurídicos, contábeis, de recursos humanos, fiscais, política, leis, assim, um universo de coisas que você não faz a menor ideia de quando você está lá sentado na sua cadeira de responsável por whatever dentro da empresa. Ah, sou responsável de vendas. Ah, que ótimo. Você pode entender muito de vendas, mas ó, te garanto, falta o resto, né? Então, meu maior desafio inicial foi esse, foi de meio que entender que, ops, agora o mundo é diferente, né? Não tenho mais aquele conforto, né? Então, esse foi o primeiro desafio. E aí, os próximos desafios foram o seguinte, você precisa sempre ter algo diferente para poder vender, né? Você não vai vender sempre a mesma coisa, né? Então, como é que você, como líder de uma equipe, uma empresa, um segmento, como é que você se mantém com conhecimento interessante para que você consiga se movimentar, né? Então, assim, eu sempre gostei de estudar, né? Mas o estudar para mim, a partir do momento que eu montei a empresa, ele deixou de ser só uma coisa de gosto, passou a ser uma Uma obrigação, obrigação. né? Uma obrigação. Então, assim, o estar constantemente buscando conhecimento, testando conhecimento, buscando as melhores escolas, né? Porque o conhecimento ele flui de uma região, de um lugar para o outro. Ele não está sempre no mesmo lugar. Não é porque você estudou na MIT, você aprendeu as melhores técnicas de engenharia, que o conhecimento vai estar só lá no MIT. Não, não está. O conhecimento, uma hora ele pode estar lá, outra hora ele pode estar numa outra universidade, outra hora ele pode estar num grupo com o qual você troca experiências profissionais, de repente pode estar numa Câmara do Comércio. Você tem que estar o tempo todo monitorando onde está o conhecimento. Então, agora o Elon Musk, o Elon Musk, o que ele está falando? Ah, por que ele está falando isso? Por que aconteceu isso? O que deu? Então, toda hora você tem que estar se questionando. Agora,
Ei, peraí, o que aconteceu com... Por que o Putin está fazendo isso, o Lambert está fazendo? E Vamos aplicar entender esse melhor. conhecimento para criar estratégias competitivas e uma, não é? Perfeito. Né? Então, assim, esse conhecimento, ele é essencial para você conseguir ir direcionando o teu barco, entendeu? É como se esse conhecimento fosse o vento que vai empurrando a sua vela, né? Você tem que estar sempre com a vela para a posição certa contra o vento, mas presta atenção no vento, né? Porque se você não prestar atenção no vento, você vai ficar à deriva e não vai chegar onde você precisa, né? Olha, mas agora tu tens uma empresa com 20 anos de mercado, muito bem estabelecida, bem sucedida no Brasil, que ganhou várias vezes o prémio de Best Place to Work, muito bem conotada, e decidiste que não tens desafios suficientes e no meio de uma pandemia, agora vou para Portugal. Agora vou investir em Portugal no meio da pandemia e vou para lá, para um mercado completamente diferente, com uma cultura completamente diferente. Como é que se decide sair da zona de conforto, uma vez que tu tens uma empresa bem sucedida, que podia estar aí sossegadinho a continuar a estudar, mas no teu mercado, sem criares risco e sem teres mais dores de cabeça, e decides no meio de uma pandemia apostar no mercado português, que ainda por cima tem uma cultura muito diferente da cultura brasileira, mesmo em termos corporativos. O que é que leva alguém a fazer isso? É uma decisão fácil? Alguém te disse, pá, António, sério, tu vais para lá, não estás bom da cabeça, alguém te disse isso? Você sabe que eu não escutei isso, né? Eu não sei, às vezes, né? Eu pareço um pouco até meio autista, né? Não presta muita atenção no que te dizem, né? Que é para você não se desviar de onde você quer chegar, né? E esse projeto já é um projeto antigo. Eu acho que ele engloba mais do que somente uma alternativa de negócio, né? Eu acho que ele tem um pouco de buscar as minhas raízes, né? De meio que justificar o que aconteceu, né? Desde que seus pais migraram de lá, vieram para esse novo mundo aqui e aqui fizeram alguma coisa, né? O que saiu disso, né? Acho que vai desde aí até a oportunidade de negócio que eu vejo, né, em relação a uma empresa brasileira crescer nesse universo internacional, né? Eu acho que Portugal, ele por diversos fatores, e um deles a língua, né, ele traz uma certa facilidade para empresas que nasceram em ex-colônias portuguesas, né, de se integrarem dentro de um, um universo de globalização já mais é, sedimentado, né? Mas já com mais raízes, né? Então, o que eu quero dizer, eu acho que para uma empresa como a nossa, se utilizar do conhecimento já existente no universo europeu para, dessa maneira, ganhar mais musculatura, se ajustar e aí sim crescer para o mundo é uma facilidade. Então eu vi nisso, né, já há alguns anos essa oportunidade, a oportunidade de utilizar meio que Portugal como uma plataforma de arranque para o nosso negócio Correto. mais internacional. E Portugal, né, felizmente, desde a primeira vez que eu aí estive, Portugal foi sempre uma grata surpresa, né? Eu costumo dizer que todas as vezes que eu fui a Portugal, eu vi progresso, né? Todas, né? Até no ano de, se não me engano, foi 2008, alguma coisa assim, onde houve uma crise mais forte por esse tempo assim. Até nesse momento, na crise, eu vi progresso em Portugal, né? Eu falei, pô, finalmente o pessoal agora vai se mexer para poder mudar algumas coisas que ainda atrapalhavam, né? E aí, isso fez com que antes da pandemia nós já tivéssemos um plano meio que organizado para começar por Portugal a nossa internacionalização, né? A pandemia ela acabou trazendo algumas dificuldades que, por um outro lado, para quem trabalhava em tecnologia, se tornaram facilidades. É isso, oportunidades, né?
Nós, antes da pandemia, nós já estávamos num posicionamento de negócio diferenciado, inclusive em termos de Brasil, né? Então, nós já éramos uma empresa onde nossos colaboradores já estavam preparados para trabalhar em home office, onde nós já tínhamos uma arquitetura toda funcionando em nuvem, onde já havia uma mobilidade em place. Então, isso para nós tornou a passagem pela pandemia um pouco mais fácil. Nós pudemos nos dedicar, durante a pandemia, muito mais a prestar atenção nas pessoas, né, e na necessidade delas, e na necessidade das empresas de lidarem com esse momento, né, de pessoas dentro das empresas e como é que lidar com tudo isso. Nós tivemos o privilégio de poder nos dedicar a isso, ao invés de termos que nos preocupar com infraestrutura, né? Então, olha, como é que acessa, como é que não acessa, como é que tem segurança, como é que tem... Nós não tivemos que nos preocupar com isso. Então, isso nos permitiu não só dar um melhor suporte para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, como também ingressar no mercado europeu através de Portugal, né? Mas não te dá... Portugal. Como é que se decide Então, uma coisa destas? Não tens medo, por exemplo, que o risco que existe de vir para Portugal e de investir do zero num negócio cá possa prejudicar, por exemplo, a tua empresa aí no Brasil e possa fazer moça e correr mal? O que é que um CEO pensa neste momento? Pensa quando tem em cima da mesa os prós e os contras. Dá medo ou não? o risco faz parte da nossa vida, né? Você vê, ontem eu estava olhando o eclipse, né? E estava imaginando, né? Olhando a lua lá, ficando vermelha, imaginando, nossa, o que poderia acontecer de errado se alguma coisa saísse da trajetória que está andando e esse negócio desse ruim, né? Ia ser péssimo. Então, assim, o risco, ele sempre existe, né? A gente tenta, de alguma maneira, se cercar, né, para que esse risco seja administrável, né? Então, quando você pergunta se nós não temos um pouco de receio desse ingresso, eu falo, olha, existe o risco, né? Nós nos preparamos para poder enfrentá-lo, né? Nós temos aqui algumas ferramentas, temos um estoque aqui de ferramentas para poder enfrentá-lo. E se o risco estiver dentro do que nós consideramos factível, Incrível. nós vamos atravessá-lo, né? Eu penso isso. Eu acredito muito no projeto Portugal, acredito muito em Portugal em si, né? Eu acho que Portugal nós já pudemos ver através da sua história, né? O que os portugueses conseguiram aí pelo mundo, né? Eu acho que hoje Portugal está numa posição geográfica diferenciada em relação à Europa. Conheço um pouco dos anseios do povo de tecnologia, né, do qual eu hoje me incluo, né, e Portugal consegue atender vários desses anseios, né? Então, consegue atender o anseio de acesso a um nível educacional excelente, né? Consegue atender ao anseio de uma região pródiga em termos de luz, sol, em termos de praias, em termos de qualidade de vida. Eu às vezes brinco, né, de comparar um pouco Portugal com o Vale do Silício, né? Eu até uso o caso da ponte 25 Sobre de abril, né, com comparação com a Golden Gate, né? Até nisso existe uma certa similaridade, né? Então, se as coisas continuarem caminhando como elas estão caminhando, né, Portugal caminha para ser, sim, um centro de desenvolvimento e excelência na área de tecnologia na Europa. E ainda mais com essas crises que a gente tem visto aí em relação ao leste europeu, em outras regiões, a Índia e tudo mais, eu acho que Portugal cada vez vai mais se consolidar com isso, e com isso quem estiver nesse barco vai acabar pegando um pedaço dessa fatia, né? Tenho conversado bastante com empresas em Portugal, respeito muito a maneira como os administradores portugueses decidem, né? Eu acho que parte disso está no meu DNA, então eu consigo entender bastante um pouco disso, né? E eu vejo que de Portugal
para a Conquest One crescer e conquistar aí outros mercados. A gente já está com um projeto para abrir o escritório aí nos Estados Unidos e a ideia é continuar crescendo. Olha, tu no teu percurso como CEO, com tudo aquilo que foste passando ao longo dos anos, já te apeteceu desistir de tudo e começar do zero? Outra coisa completamente diferente? Não. Você sabe que antes de entrar na área de tecnologia, né, ou seja, lá quando eu tinha meus 17, 18 anos, né, eu não conhecia um outro universo que não era o do comércio, né? Então, na época eu já tinha pensado em ter padaria, posto de gasolina, aquelas coisas tradicionais de comerciante que nasce do mundo de imigrantes, né? Mas depois que eu conheci o universo das empresas e que eu tive acesso ao universo da tecnologia, eu simplesmente me apaixonei por isso, né? Então, hoje, né, lidar com pessoas, ajudar os profissionais nesse universo corporativo a construírem suas carreiras, a crescerem e usando tecnologia como meio para isso, né? Assim, é um mundo infinito de possibilidades, né? E isso para mim sempre foi aquela não é faísca, né? Mas sempre foi aquilo É o driver. que me drivou a continuar e não desistir, né? Então, assim, quando eu converso com um prospect, com um cliente, eu sempre procuro entender o momento que ele está, como é que ele usa a tecnologia no dia a dia, como é que ele está vendo transformação digital, onde ele está, o que ele já fez, o que precisa, como é quem que ele precisa para compor o time dele, para ele conseguir construir aquela solução, né? Tecnologia nos últimos anos vem se tornando cada vez mais complexa, né? Não que antes não era, né? Mas eu vejo que hoje as preocupações são bem diferentes. Você tem muita coisa dependente de tecnologia, muitas vidas dependentes de tecnologia. Então, assim, eu imagino, desistir jamais, né? Então, que conselho é que tu dás a alguém que queira abrir agora uma empresa, um jovem empreendedor ou não, alguém que queira começar do zero? Que conselho é que tu davas neste É, momento? diria para você que o básico, o básico do básico, para você empreender é você precisar pagar as contas, né? Então, assim, precisar pagar a conta é o básico do empreendedor. Empreendedor que não precisa pagar a conta, ele vai levar um tempo a mais para poder entender que o objetivo dele empreender é fazer algo que dê um resultado para ele pagar as contas. Esse é o básico, né? Mas acreditar nele, no que ele vislumbra de potencial de mercado, seja no mercado que ele resolver entrar, né? Ele tem que entender, opa, isso aqui tem uma chance boa de dar certo. Ah, sei lá, vou montar uma criptomoeda nova, né? Para ficar bem complicado. Como montar uma criptomoeda. Se acredita nisso, então tá, então se esforça, né? Estuda, vê como funciona, se aplica, trabalha quantas horas forem necessárias para você ir até o limite disso dar certo, entendeu? E não trabalha com a hipótese de dar errado. Mais fácil você vai conseguir setar a tua direção. Acho que é isso. Então, assim, Então, nós já estamos aqui. Ai, espera lá que eu tenho que ligar isto aqui. Nós já estamos aqui um bocadinho fora do nosso tempo, mas eu queria fazer-te uma última pergunta. O que é que, o que é que tu queres ser quando fores grande? Ou seja, o que é que tu ainda queres ser que não és atualmente? O que é que ainda te falta fazer? essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que se eu conseguir, né, levar o crescimento profissional a uma maior gama de pessoas, né? Levar essa filosofia de não ser ganancioso e querer tudo para si, né? Eu acho que
o cooperar, né, que é uma coisa que está na moda, já está na minha existência há muito tempo. Porque se você não cooperar, você não consegue escutar o que o outro tem para dizer, você não consegue dizer e escutar o que o outro tem para dizer. Então, o cooperar para mim é muito de você poder falar, mas sempre prestar atenção no que o outro tem para dizer, né? Então, se você me perguntar o que eu ainda gostaria de fazer, eu gostaria de ver mais pessoas crescendo, né? E contribuindo para que outros também cresçam, né? Porque o ser humano ele precisa evoluir, né? Eu acredito na evolução do ser humano para que nós tenhamos uma troca, uma sociedade melhor, né? E então, se você me perguntasse o que eu gostaria de ver mais gente, não é ver mais gente feliz, mas ver mais gente de fato contribuindo para o desenvolvimento de mais gente, né? Sem querer algo em troca e de fato querendo deixar um legado de pessoas melhores, mais com um bem-estar melhor para todos. Acho que é isso. Não tenho muito sonho de conquistar o mundo. Meu sonho é, de fato, ver pessoas melhores e sociedades mais justas, né? Acho que eu compartilho disso. Obrigada, António. Nós excedemos aqui um bocadinho o tempo que tínhamos estimado, começámos os dois a falar aí na conversa e fomos por aí. E até tinha aqui mais perguntas para te fazer, mas vamos ficar aqui por aqui na nossa live. Obrigada mais uma vez por ter estado aqui comigo. Obrigada a todos os que entraram nesta live por estarem aqui connosco. Convido-vos a estar connosco, estar atentos às outras lives que vão aparecendo da Martech Digital. Como vos disse no início, este é o primeiro episódio da primeira season de um novo conjunto de lives onde vamos falar com os CEOs e tentar perceber um bocadinho a experiência, pedir-lhes que eles partilhem um bocadinho a experiência deles, de como gerem a empresa, os objetivos e os momentos menos bons e menos bons da sua carreira. E convido-vos também a ver as outras lives que nós temos, onde falamos sobre marketing, comunicação, redes sociais e outros temas ligados ao negócio da Martech Digital. Fiquem connosco, acompanhem-nos nas nossas redes sociais e no nosso site, acompanhem a Conquest One, que agora também entrou no mercado português e que já está a fazer sucesso por cá. Obrigada a todos por este bocadinho. Até à próxima. Obrigada, António. Valeu, Suzana. Obrigado, viu? Tchau, até mais.